Olá, meus caros leitores, tudo bem com vocês? Hoje, no Opinião Sincera, eu quero compartilhar com vocês um pouco sobre este livro aqui. Eu sobrevivi ao Holocausto. Esse é o comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank. Anne Frank, aquela que escreveu o Diário de Anne Frank. Nanette. É interessante, encontrei esse livro num sebo aqui da minha cidade e quando eu bati o olho, eu pensei, puxa, que achado, novinho, aparentemente nem foi aberto, não foi manuseado de forma nenhuma, estava zero, zero, zero. Eu fiquei contente no primeiro momento pelo meu achado, mas eu fiquei triste de imaginar o porquê estava num sebo, um livro que tem um tema tão importante e provavelmente estava lá porque ninguém leu. O dono anterior, ele provavelmente não deve ter tido o interesse de ter lido esse livro. E é tão triste hoje em dia nós pararmos para pensar acerca do Holocausto, porque a maioria dos sobreviventes já estão quase mortos. É, Muitos outros, eles não conseguiram é, externar o que vivenciaram nos campos de concentração. Imagino que a dor, o trauma tenha sido terrível. E aí alguns que trouxeram para nós relatos desse momento trágico da história da humanidade, eles trouxeram e eu tenho lido muitos deles. E eu vi várias perspectivas, através da ótica de mulheres, através da ótica de mulheres que estavam grávidas na Segunda Guerra Mundial, através de ótica até mesmo de crianças, o menino pijama listrado, a própria Anne Frank, né, com o seu diário, mas também de homens e pessoas já com uma idade mais madura. Porém, esta é a primeira vez que eu leio um livro a partir da ótica de uma adolescente. E em especial a Nanette Blitz Koenig me chamou a atenção porque depois do término da Segunda Guerra, ela viajou com o marido e fixou residência em alguns países devido ao trabalho do marido, mas foi no Brasil que, muitas décadas atrás, ela fixou raízes. Nessa história, nessa obra aqui, nós percebemos que é importante nós estarmos sempre relembrando o que aconteceu. Muitas pessoas acabam esquecendo. Outras, de maneira proposital, elas tentam apagar esse período terrível da história da humanidade, negando esse período. Qual a intenção? Não sei. Provavelmente são intenções espúrias. Mas a autora dessa obra, ela nos conta aqui de uma maneira muito, muito dolorida, você sente através da leitura. Ela conta o que aconteceu com ela. Diferente de muitos dos relatos que eu já li, esta é uma jovem, uma adolescente, 14 anos na época, que vivia numa classe média alta, digamos assim. O pai era diretor de uma rede bancária, eles tinham condições financeiras e eram moradores da Holanda, eram holandeses. E o fato é que demorou um pouco para a SS, ali a Força Especial Nazista, chegar na Holanda. Muitos acreditavam porque a Holanda não participou da Primeira Guerra Mundial, ela se manteve neutra, muitos acreditaram que ia acontecer a mesma coisa na Segunda Guerra Mundial. Mas o objetivo de Hitler era a eugenia, era a limpeza étnica da Europa. E quando chegou na Holanda, Nanette, o pai, a mãe e um irmão, eles foram presos
pela polícia nazista, ficaram durante um bom tempo numa prisão de transição, ali mesmo da Holanda, depois enviados para a Alemanha. Num primeiro momento não pegaram ali um campo de concentração tipo Auschwitz, mas foi difícil. Com o passar do tempo, os nazistas tinham a intenção de trocar pessoas que eram consideradas importantes politicamente, economicamente, por soldados alemães capturados. Mas acredito que a história já nos mostra que ele não tinha essa intenção, nunca teve. E o fato é que eles não foram trocados. O pai de Nanette, ele morre no campo de concentração. Depois da família ter sido assolada por uma fome tremenda, severíssima, muitas vezes desidratação, dias sem comer, dias às vezes até mesmo sem beber água, ficando numa condição assim terrível, quase pele e osso, segundo o relato da Nanette. E é interessante que ela mostra quais foram as dificuldades dela de acordo com a cosmovisão que ela possuía, de classe média, de jovem, de adolescente. O pai, ele tenta proteger a família, mas não consegue, ela relata. O irmão e a mãe também sucumbem. E ela se vê ali com 15, 16 anos, ela se vê responsável pela sua própria sobrevivência. Sim, a amiga dela é a mais famosa na literatura desse gênero, que é a Anne Frank, e aqui no livro ela pontua de vez em quando alguns momentos em que ela buscou esse contato e até conseguiu saber da Anne Frank, ver a Anne Frank num episódio em que foi dado ali um acesso ao campo em que Anne Frank estava presa. Nós percebemos aqui no livro que a Nanette ela foi resiliente, aliás, como todo sobrevivente do Holocausto. A característica marcante é a sobrevivência. Eles não pensavam no dia seguinte, na semana seguinte, eles pensavam no dia em que viviam, na hora em que estavam vivendo. Eles pensavam em não olhar para um soldado, porque esse poderia dar um tiro, ceifar a vida por simplesmente ter recebido um olhar. Então eles andavam de cabeça baixa, eles esperavam sobreviver aquele dia. Mas algumas lições eu consegui tirar aqui do livro, e acredito que ela tenha ressaltado isso, principalmente na segunda parte, que é que a perseguição ela começou lentamente. Depois as coisas foram ficando estranhas. Mas quando ficaram estranhas demais, já era tarde. Nós percebemos que ela já depois dos 70 anos, ela diz que percorre o país dando palestras, principalmente falando a jovens. E esse primeiro ponto é a questão da perseguição. Ela diz, olha, fique atento e lute pela liberdade de todos. E de fato, se tem uma lição que nós podemos tirar do Holocausto, é que independente da religião, da cor, condição social, intelectual ou opinião, nós devemos lutar pela liberdade. Liberdade. Um segundo ponto que me chamou a atenção, e ela passa, é o ser humano sem discernimento do que é o bem e o mal, que se torna capaz de cometer atrocidades imagináveis em nome de uma ideologia. Esse é um termo muito comum nos nossos dias, ideologia. O nazismo foi fundamentado em cima de uma ideologia de raça. Então, tomemos cuidado para não sermos transformados em massa de manobra e desejando um mundo utópico, sim, justo e melhor para nós e para os nossos filhos. Nós devemos tomar cuidado com as pessoas que nos trazem ideologias que se mostram radicais e erradicadoras.
No caso do nazismo ali, os alemães nazistas, eles mataram judeus, mais de 6 milhões, mas mataram também ciganos, mataram homossexuais, mataram negros, mataram deficientes físicos, mataram deficientes mentais. A ideia era manter uma raça ariana pura. E essas outras pessoas, essas minorias, elas eram desconsideradas e desumanizadas, transformadas em algo menos do que um ser humano. Ponto 3 é que Nanette diz algo que é óbvio, mas apesar de ser óbvio, não é muito bem entendido ou muito bem praticado. Nanette fala da dor da perda do pai, da mãe, da família toda, e primos morreram, muitas pessoas próximas dela morreram no campo de concentração. Então, no relato dela e de todos os sobreviventes, o que ressalta é a questão da família. A família, ela é muito importante. Nanette não pôde desfrutar de uma família após a sua adolescência. Aliás, ela diz que os próprios netos ficam tristes porque eles não têm avós. Então, os filhos não tinham avós, os filhos dos filhos não tinham também os seus parentes. Se você tem seu pai, se você ainda tem sua mãe, se você tem a sua família próximo de você, se eles estão vivos, não espere que aconteça uma tragédia para perceber as qualidades que eles possuem. É claro que defeitos todos nós possuímos, mas às vezes é tarde demais para reconhecer as qualidades, o benefício da presença dos nossos parentes enquanto eles estão próximos de nós e nós temos a liberdade de poder amá-los. Quarto e último ponto que eu gostaria de falar com vocês é a gratidão pelas coisas simples. Então, imagine vocês, o relato aqui da Nanette tem um capítulo em que ela diz o seguinte: olha, uma das pragas terríveis para ali os prisioneiros era o medo da morte iminente, era a fome, era a sede, a dor, a tortura, mas também coisas simples como piolhos. Os piolhos infestavam de tal maneira que eles ficavam espalhados pelo corpo todo, nas roupas em que eles vestiam, na cama, e os piolhos eles não deixavam as pessoas dormirem. Imagina só, 24 horas por dia, fraco, com fome, com sede e sendo ali atormentado por piolhos. Nanette também diz que uma das coisas que ela percebeu que era tão importante na sua vida, e ela percebeu que ali realmente impactou a sua vida, são coisas simples como não poder tomar banho. E aí é o seguinte, não é só não tomar o banho em si, a higiene em si, o cheiro das pessoas, o cheiro do lugar, misturado com a falta de higiene, com o odor de pessoas que morreram, e eram tantas que ali já ficavam e demoravam para ser retirados os corpos. Nanette dizia, olha, era difícil termos condições, uma oportunidade de tomar banho, e mesmo quando isso fosse possível, de maneira muito rara e escassa água, era uma água fria, mas não é uma água fria aqui que nós entendemos no Brasil, é uma água fria que é quase congelante. Nós estamos falando ali de campos de concentração na Alemanha, e nós estamos falando de inverno que neva. Então, um banho quente e toalha e sabonete é algo que ela cita aqui na obra dela algumas vezes, e isso me chamou a atenção também. Como eu disse para vocês, a Nanette ela começou a dar palestra e lançou esse livro tardiamente, tinha mais de 70 anos,
mas ela o fez principalmente para que a voz daqueles que não podem ressoar hoje, contando essa tragédia, pudesse ser ouvida através da boca dela, uma das sobreviventes. Essa questão é muito importante para nós. Eu não sou judeu, eu não tive parentes que morreram na Segunda Guerra Mundial, mas por empatia e também por muita indignação, eu quero compartilhar com você esse pequeno vídeo, esse pequeno comentário, para que essas vozes elas não caiam no esquecimento. E esse momento tão asqueroso da história da humanidade não seja utilizado por pessoas levianas, ignorantes pelo fato de não conhecerem, não saberem, ou até mesmo mau caráter por usar a palavra holocausto, nazismo, fascismo, de uma maneira assim muito leviana e de fato é uma afronta. É uma afronta. A banalização desses termos é uma afronta para os nomes daqueles que morreram, para milhões de pessoas que sobreviveram e sofreram as consequências, as sequelas dessa tragédia. Então eu gostaria de compartilhar com vocês esse livro. É um livro, tem 158 páginas, uma leitura tranquila. Uma amiga dela que foi a responsável por escrever, e eu recomendo você, se tiver um tempo, gaste algumas horas e leia essa obra. Eu sobrevivi ao Holocausto, o comovente relato de uma das últimas amigas vivas de Anne Frank. Que Deus te abençoe e que você seja edificado.